Amém, queridos irmãos? Domingo, terceira semana. Essa terceira semana, que hoje se finaliza, tem o título de Uma Auxiliadora Idônea para o Homem. O título do domingo é Sião, os que lutam pelo reino. O versículo, Salmo 110, versículos 2 e 3. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens santos. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Abençoa-nos nesse dia e nos conceda cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação para receber a Tua palavra com fé, colocar a Tua palavra em prática, servindo ao Senhor de acordo com a direção do Seu Espírito, da Sua palavra. Na nossa vida, Senhor, queremos lutar pelo Teu reino, consagrar-nos totalmente a Ti, estar cada vez mais engajados, envolvidos em trazer o Senhor de volta. Por isso, que a Tua palavra nos santifique nesse dia e até o fim de nossas vidas, lavando-nos, tirando toda impureza, toda mácula, toda ruga, e cada vez mais nos tornando a fortaleza de Sião, a igreja gloriosa que participará das bodas do Cordeiro, sua noiva vencedora. Prepara-nos, Senhor, para que até a Tua volta estejamos prontos para reinar contigo. É o que te pedimos, é o desejo de nosso coração. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desse domingo é Sião, os que lutam pelo reino. Em toda a terra de Israel, que é a terra prometida, Sião tem um papel especial. É um lugar em Jerusalém em que o rei Davi, depois de alguns anos reinando, conquistou. É um lugar de difícil acesso, uma conquista difícil. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 5. E após então conquistar, ele torna esse lugar, Sião, a sua fortaleza. Ele passa a chamar então de cidade de Davi, a grande cidade do rei. Essa cidade era especial porque, além de ser central, ela podia reunir e unificar todas as demais tribos. Tanto é que o livro de Samuel nos diz que Davi reinou, o começo do reinado de Davi, ele reinou 7 anos em Hebrom, até que ele conquistou Sião, em Jerusalém, e aí ele passou a reinar terminou o seu reinado. O reinado de Davi durou 40 anos. Então os outros, cerca de 33 anos de Davi, do reinado de Davi, foi em Jerusalém, em Sião. E aí você vê ao longo da Bíblia citações de Sião, citações espirituais mostrando a importância de Sião. Então você tinha, por exemplo, toda a terra de Judá, aí você tinha a cidade de Jerusalém e ali aonde o rei estava, a fortaleza de Davi, a cidade de Davi era Sião. Se você fizer uma comparação, o Senhor Jesus, por exemplo, ele tinha diversos discípulos. A gente sabe que ele tinha muito mais do que 12 discípulos. Mas, se você fecha esse círculo, você vê que ele escolhe 12 para ser mais íntimos. E ainda dentre esses 12, havia pelo menos 3 que eram ainda mais íntimos do Senhor, que eram Tiago, Pedro e João. São os 3 que o Senhor leva para o Monte das Oliveiras, são os 3 que o Senhor leva para o Getsêmani. Então, Sião seria o lugar assim, mais íntimo e representa como fortaleza, representa a parte mais forte do povo de Deus. Não forte de capacidade, mas forte porque são os que estão engajados em lutar pelo rei, pela vontade do rei, pela volta do Senhor. Salmo 132, por exemplo, 2 versículos, Salmo 132, versículo 13 e 14, mostra como
Sião é importante, é um local de intimidade, pois diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Então veja, irmãos, como é uma questão da escolha do Senhor, da preferência do Senhor, da intimidade do Senhor, do repouso do Senhor, não é? Assim como ele escolheu os 12, dentre os 12, aqueles 3 que estavam sempre num círculo muito íntimo do Senhor, esses que formam Sião também encontraram o coração do Senhor, estão dispostos a atender, como os valentes de Davi, né, mencionados também no livro de Samuel, atender ao suspiro de Davi, mesmo que esse suspiro parecesse uma coisa fora do normal, até uma loucura, né? Quando Davi suspira: eu queria beber da água ali, da fonte que está junto à entrada de Belém, salvo engano é isso, né? Ali estava o território dos filisteus, e os valentes de Davi foram lá e conseguiram essa água para o rei. Então, Sião, irmãos, não é a figura de Sião, a representação de Sião, não é uma pessoa extremamente capacitada, não, porque você vê nesses versículos de Salmo, ali o Senhor ele tem o seu repouso, ele escolheu esse lugar. E o que a gente vê em Isaías 57:15? Assim diz o Senhor, o alto, sublime, que habita a eternidade, qual tem o nome de santo. Ele diz: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também em Sião, entre aspas, né? Por quê? Porque o versículo diz: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, onde o Senhor habita, onde é o lugar em que o Senhor escolhe, é com aqueles que têm o amor reverente à sua palavra, aqueles que amam a sua palavra, que são contritos e abatidos de espírito. Eles sabem que o poder não é deles. Isaías 66, o último capítulo de Isaías, versículo 2: a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Né? Aqui é o versículo que fala, na versão King James, que é aquele que tem amor reverente à palavra. Esse tremer não é um tremer de ter medo e fugir, é o contrário, é saber da solenidade, da majestade da palavra de Deus, do que Deus está nos dando, não é? E por isso também o Salmo 110 diz no versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. É de Sião por quê? Porque é a parte forte. E a parte forte, na verdade, veja, não é como são as coisas, não é a parte que se acha forte, mas é a parte que tem amor reverente à palavra, é a parte que é contrita, é abatida de espírito, é humilde de espírito. Esses que seguem o suspiro do Senhor para fazer a sua vontade. São esses que vão ser os responsáveis por colocar, entre aspas, o cetro do poder nas mãos do Senhor. Como aqui diz, né? Domina, o Senhor enviará de Sião, quer dizer, Jeová enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Ou seja, ele está falando para o Senhor Jesus. E lá a gente sabe, em Efésios, Paulo mostrou que para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus, o Pai, o deu à igreja. Então é a igreja, irmãos, é a ferramenta que Deus usa para que Cristo receba o cetro, para que todas as coisas sejam sujeitas a Ele, é a igreja. E ali, entre a igreja, está Sião. Porque a igreja, irmãos, ela é todo o povo de Deus, aqueles que creram. Mas não é todo o povo de Deus que está preocupado com a vontade de Deus. Muito pelo contrário. A maioria dos cristãos, como diz aqui o primeiro parágrafo do Alimento Diário, está vivendo para si mesmo. Mas tem uma parte, Sião, a fortaleza, a cidade do rei. Essa parte está seguindo firme para fazer a vontade de Deus. E é
desse Sião, né, dessa representação que nós devemos fazer parte, seguindo firmes para fazer a vontade de Deus. Primeiro parágrafo, página 53, diz: na leitura de ontem, vimos que Deus conta especialmente com a parte mais forte da igreja, o filho varão de Apocalipse 12, que são aqueles que lutam por seu reino. No Antigo Testamento, qual era a parte que lutava pelo reino de Davi? Era Sião. Davi conquistou Sião e estabeleceu ali sua casa, uma fortaleza. Sião é onde se luta, protege e expande o reino. Deus precisa de Sião. Muitos membros da igreja que o Senhor comprou com seu sangue estão desapercebidos, vivendo como as pessoas do mundo, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo como se a vida fosse só isso. Mas em breve o Senhor voltará e herdará toda a terra, assumindo o governo dela. Quem cooperará com Cristo nessa obra é Sião. Deus disse ao filho: assenta-te à minha direita, que eu vou pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o Salmo 110. E da onde vai vir isso? De Sião, né? De Sião o Senhor enviará o cetro do seu poder. E aí o versículo 3 fala que apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, graças ao Senhor, hoje nós temos, né, as tropas, os adolescentes, os capitães, os jovens, os intendentes, os irmãos mais maduros, os valentes de Davi, todos esses, essas faixas etárias envolvidas, tendo a visão, né, de se envolver, de se engajar em trazer o Senhor de volta, em fazer a sua vontade. E são esses que vão, na época da volta do Senhor, vão receber o galardão de reinar com Cristo, porque hoje eles estão bordando as suas vestes, né? O que nos diz Apocalipse 19. Apocalipse 19, ele mostra a volta do Senhor, né? Agora no seu aspecto visível, para todo o olho ver. Ele está voltando no final da grande tribulação, lembrando que ele já arrebatou os vencedores, né? O filho varão, as primícias, antes da grande tribulação, para sua parousia, a visita ao trono. E nesse retorno à terra, ele está trazendo com ele os vencedores. Apocalipse 19 nos mostra isso. Apocalipse 19, o versículo 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse versículo é muito rico, porque não é simplesmente dito que a esposa ela se ataviou sozinha, mas foi-lhe dado vestir-se, porque tudo com relação a Deus, irmãos, tudo é nos dado, mesmo os atos de justiça que nós bordamos, nos dado, ou seja, vem pelo Espírito, pela palavra do Senhor nos guiando. Por isso aqui é dito que foi dado vestir-se de linho finíssimo. Não é algo que é mérito simplesmente nosso, mas até nos atos de justiça nós contamos com a graça do Senhor. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aí, quando você vai para o versículo 11, você vê: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui é o Senhor. E o Senhor, ele está descendo, e o versículo 14 diz: ele está descendo porque vai tomar posse da terra, ele vai lutar contra o exército do anticristo, a batalha de Armagedon, do vale de Megido, não é? E aí o versículo 14 diz: seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
acabou de mostrar que esses que estão vestidos com linho finíssimo não são anjos, são aqueles que fazem parte da noiva, da esposa ataviada, aqueles que bordaram as suas vestes, ou seja, são os vencedores. Os vencedores então descem com o Senhor na batalha de Armagedon, e ali o Senhor vai dar fim ao anticristo, ao falso profeta e ao exército que marchou contra os santos, contra todos aqueles que adoravam ao Senhor. E é nesse momento então que o Senhor vai estabelecer o reino, né? O reino milenar começa. O final do capítulo 19 de Apocalipse fala do Senhor vencendo o falso profeta, o anticristo, e jogando-os no lago de fogo. E o começo do capítulo 20 de Apocalipse mostra que Satanás foi preso durante praticamente 1000 anos. Os primeiros versículos do Apocalipse 20 dizem isso. Então, Satanás ainda não vai ter sido jogado para o lago de fogo. O falso profeta e o anticristo, sim, mas Satanás ainda não. Por quê? Porque no final do milênio, ele vai ser solto, ele vai passar a enganar ainda, vai ser a última rebelião, o último tratamento de Deus. Então ele vai enganar muitas pessoas e induzi-las a uma rebelião contra o próprio Deus, contra os santos. E aí o Senhor vai vir, vai tratar dessa rebelião, e aí, irmãos, após esse tratamento, Satanás vai ser lançado de vez no lago de fogo. E aí nós vamos ver o grande trono branco, o julgamento do grande trono branco. No julgamento do grande trono branco, irmãos, todos aqueles que não receberam a salvação vão ser julgados. E aí vão ser julgados para ver se vão ser enviados para o lago de fogo, né? Porque então eles não receberam a salvação, e ali o Senhor vai julgar com justiça. Se recebeu o evangelho, mas não creu, é condenação, irmãos, não é? Agora, se a pessoa não recebeu, às vezes viveu uma época antes de Cristo, então todas as pessoas que já nasceram vão ser julgadas, com exceção dos cristãos, aqueles que receberam a vida de Deus. Todas as pessoas do mundo vão ser julgadas diante do grande trono branco, e ali vai ser decidido a eternidade dessas pessoas. Agora, antes disso, irmãos, eu acabei não lendo esse versículo, acho que é importante, não é? No período do reino milenar, aqueles que foram os vencedores, eles vão reinar com Cristo. Então tem 2 versículos aqui em Apocalipse 20 que dizem isso, o versículo 4 e o versículo 6. Vi também trono, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui faz a referência ao reino milenar, e aqueles que foram vencedores vão reinar com Cristo. Aqueles que não foram vencedores, eles não perdem a salvação, eles passam por um período de disciplina, num lugar onde haverá choro, trevas e ranger de dentes, mas estão aptos a receber, né, a Nova Jerusalém, ou seja, a fazer parte da Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Então eles não perdem a salvação. E por fim, então, no final do milênio, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, também vai ser jogado para dentro do lago de fogo. E aí, Cristo vai entregar o reino ao Deus Pai. E Deus, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, né? Versículos 24, versículo 25, 26, a daí em diante, diz que Deus será tudo em todos. Quer dizer, não vai mais haver nada que não seja sujeito, não esteja sujeito a Cristo, ou seja, sujeito ao governo de Deus. Já no milênio,
as pessoas que estiverem aqui, as nações, elas já vão experimentar de paz e justiça como elas nunca haviam experimentado antes. O livro de Isaías, falando do período do reino milenar, diz assim, capítulo 2, versículo 2 a 5: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ele está falando do período do reino milenar, quando o Senhor Jesus vai estar reinando, assentado no trono em Jerusalém, no trono que ele escolheu para ser seu, no lugar que ele escolheu para ser seu por toda a eternidade, como nós lemos, Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui é uma referência já física ao lugar. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Ele, o Senhor Jesus, junto com os seus correis. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ou seja, vai ser um período de 1000 anos, irmãos, de paz, em que as pessoas não vão mais ter problema com fome, necessidade, tudo vai ser julgado com justiça. E aí no final desse período do reino milenar, é que Satanás vai aproveitar para reunir um grande exército, Gog e Magog, a última rebelião da humanidade. E ali vai ser tratado, e depois nós temos a nova Jerusalém. Então, irmãos, hoje vale a pena lutar pelo reino, fazer parte de Sião. Muitos estão despercebidos, despreparados. Se você pensar no exemplo, pensa em toda a terra de Canaã, muita gente. Aí pensa em Jerusalém, aí você pensa em Sião. Você vê? Não é a grande massa, mas é o pequenino rebanho. Sião, que está preocupada em realizar a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.